Olá, estamos aqui para mais um podcast e desta vez para um tema mais do que especial, que é de congelamento de óvulos. E tenho o privilégio de contar aqui com a Carolina e o Leandro, que vão contar um pouco da história deles, da tomada de decisão desse primeiro momento do congelamento de óvulo e, claro, de todo o processo de reprodução assistida, e vocês vão poder ver as gostosuras que vieram desse relacionamento. Obrigada por vocês estarem aqui. Bem-vindos. E agradeço muito, muito, porque a história deles inspira, né? E a gente tem a vontade de contar histórias bonitas, porque a gente precisa dar força para as pessoas que estão tentando, que para elas terem uma ideia de como é que é essa questão do congelamento de óvulo. Carolina, como é que você decidiu, nesse primeiro momento, fazer o congelamento de óvulos? Como é que veio na sua cabeça para isso? Na verdade, eu acho que foi até um pouco uma coincidência. Eu tinha 37 anos e uma amiga minha, uma super amiga minha, o cunhado dela trabalhava com fertilização, congelamento de óvulos, e ela tinha só um ovário. E ela era mais nova que eu, na época acho que ela tinha 33, e aí, como ele também era da família dela, ele falou, acho que você deveria congelar para mais tarde. Ela também não era casada. E aí ela comentou sobre isso, eu falei assim, eu também ainda não tenho previsão, né? Eu não estou num relacionamento estável, ainda não sou casada, então acho que eu vou fazer também, né? E comecei a pesquisar com o cunhado dela também, né? Isso no Rio de Janeiro, porque eu morava no Rio de Janeiro, isso de lá. E fui fazendo o processo, fiz o congelamento, ficaram 8 óvulos congelados, né? Bons, né? Lá no Rio de Janeiro. E falei, então vou deixar, e aí quando quiser, se tiver chance, aí eu utilizo, né? Mas sem saber. E aí passou o tempo, e aí, óbvio, isso dá uma tranquilidade, né? Maior. Apesar de eu já ter congelado um pouco mais velha, né? O ideal seria eu ter congelado um pouco mais nova, porque a quantidade de 8, ela não é ruim, mas eu acho que o ideal, não sei se são 13, 16, 20. E eu consegui 8, então já não era uma quantidade, né, muito alta, porque eu também já não era muito nova quando eu fiz. Passou o tempo, eu me mudei para São Paulo, eu conheci o Leandro, né, e a gente, enfim, começou a namorar. Depois ele era de Brasília, ele veio para São Paulo, então foi todo um processo, ele veio para São Paulo, depois de morar em São Paulo. E o Leandro já tinha sido casado, era separado e já tinha 3 filhos, né? Então, quando a gente começou o relacionamento, a gente falou sobre isso. Falei, como é que é a questão de filhos para você, de ter mais filhos? Aí ele falou, se ele quiser, ele complementa. Ele falou, se você me perguntar... Eu quero mais de 2 a 4. Foi isso que ele falou? Não foi exatamente isso. Foi assim, ele falou... se você me perguntar, você tem vontade de ter mais filhos? Não tenho. Eu já tenho 3 filhos, de idades variadas. Então, assim, não tenho vontade de ter filhos. Mas não é algo que eu também fecho totalmente a porta. Porque ele poderia, né? Eu tenho amigas que o marido ou o namorado falou, eu não quero ter filhos. Poderia ter sido assim. Ele não foi taxativo, mas ele falou honestamente, né? Se você me perguntar se eu tenho vontade, não tenho vontade, porque eu já tenho. Mas não é uma coisa que eu descarto. Mas aí, né, enfim, passou o tempo, o relacionamento ficou mais estável, ele veio de Brasília, que foi todo um processo, né, porque ele teve que sair lá do lugar onde ele morava. Começamos a morar juntos, aí moramos juntos 2 anos, né, 2 anos, e aí veio a pandemia, e eu já tinha meio que... porque primeiro eu queria que o relacionamento ficasse mais estável, por ter também toda essa questão dele ter que vir de outra cidade, né, não era tão simples. Sem ter nada, uma criança no meio, que isso sempre né, demanda muito. Quando veio a pandemia, eu estava um pouco já desistindo, porque eu já estava com 44 anos. Passou o tempo, eu já estava com 44 anos, eu falei assim, eu acho que já tá tarde e tudo, mas aí começou, eu fiquei... É uma decisão muito difícil, porque assim, você não tem como saber sem ter. E se passar o tempo, não tem muito jeito. Infelizmente, a natureza é cruel, principalmente com as mulheres, né? Passou o tempo. Então, assim, é uma decisão que você tem que tomar no escuro. Porque por mais que as pessoas te falem a opinião delas, cada um só vai saber vivendo, né? E o Leandro sempre falava, né?
eu sei, eu tenho sobrinhas, eu amo minhas sobrinhas. Eu sei que você ama suas sobrinhas, mas filho é diferente, é um outro... Só tendo pra saber. Só tendo pra saber, é outro sentimento, não dá pra explicar, né? E todo mundo que eu falava fala a mesma coisa. É muito cansativo, demanda muito, mas é um amor indescritível. Então você fica também querendo experimentar isso. Ter isso, né, na sua vida, né? Vou passar minha vida sem ter essa experiência. Será que eu tô disposta, não tô disposta? Porque assim, é uma opção. Eu sou muito... Acho que cada um tem que escolher. Eu não acho ruim quem não quer ter. Eu já pensei em não ter, porque muda muito realmente a vida, né? Você passa a ter que se dedicar muito a uma pessoa que não... Você abre mão das suas coisas, né? Você não pode mais... É tempo, é dinheiro, é tudo, né? Então, tem gente que não quer ter e tudo bem. Eu tenho amigas que decidiram não ter. E ok também. Eu mesmo pensei, será agora a nossa vida já estava tão boa, tranquila, numa rotina? Será que, né, a gente tá afim realmente de fazer isso? E aí, quando eu comecei Só que eu tinha muito essa dúvida. Não era uma coisa que eu estava convencida. E aí eu comecei a procurar e aí eu vim aqui, né? E aí a gente fez o primeiro contato, eu lembro que foi na online. Pandemia, a gente fez teleconsulta. Isso, verdade. E aí foi um processo, quer dizer... Eu tinha dúvidas ainda, né? Dúvidas, mas você já estava buscando essa história e precisaria ainda transportar os óvulos. Isso, porque eles ficaram no Rio de Janeiro, os óvulos estavam lá no Rio ainda. Aí tinha que trazer para São Paulo. Isso. E tudo isso, a pandemia acontecendo. Pandemia acontecendo, tipo, pior momento possível. Mas a pandemia, ela, na verdade, ela me deu mais certeza de eu querer ter, porque a pandemia, eu acho que as pessoas... Mudou muito a maneira que as pessoas pensam, se relacionam, porque a gente ficou isolado, né? Então, assim, nesse momento, pra mim, ficou mais importante ainda o sentimento de família. Eu sou muito próxima da minha família. Eu e o Leandro também, a gente ficou muito só os dois. Os planos, né? É verdade, a gente ia fazer uma festa de casamento. Era uma festa de casamento que foi cancelada por causa da pandemia. É verdade, a gente ia fazer uma festa de casamento que foi cancelada. Os Primeiro foi adiada. Bebê, a gente ia pensar depois da festa. Aí começou. Como não teve a festa do casamento, a gente adiantou o processo. Mas eles tiveram os convidados dentro de casa. Exatamente. Porque primeiro a gente adiou uma vez. Aí, porque ninguém imaginava que a pandemia ia durar tanto tempo, né? Aí adiamos uma vez. Aí começou a ficar em cima da segunda data. E eu lembro que na época a gente falou, você até falou, não, faz o casamento, depois você pensa, você tem que falar. Eu ficava muito na dúvida se já não era muito tarde, e você super me tranquilizou, né? Você falou, que isso, não, você é saudável, você... Óbvio, a gente faz os exames, faz tudo, porque você tinha óvulo congelado, isso te dava muita tranquilidade. Aí você falava, não, a sua idade vai ser como se você tivesse a idade dos óvulos congelados, não é a sua idade que você tem hoje, né? Ou seja, é como se eu tivesse 37 anos, então você me tranquilizou muito, assim, acho que isso fez bastante diferença, porque... você foi muito positiva, né? E como eu estava muito insegura com esse assunto, eu tinha medo de tudo, assim, da criança ter problema, de eu ter problema, da gestação ser difícil, enfim, de tudo. E aí me deu uma tranquilizada, né? E aí eu lembro que eu pensei assim, eu vou fazendo o processo, vamos vendo, deixa rolar, e eu vou decidindo ao longo do caminho. Ainda não estava totalmente com certeza, né? A gente foi fazendo os exames, né? Transportou os óvulos. Aí teve o transporte dos óvulos, que a gente fica meio com medo, né? Eu pedia pra mulher, me manda uma foto aí dos meus... pra eu saber, como é que eu vou saber que são meus óvulos mesmo? O Leandro falava assim, se eles mandarem os óvulos errados. Aí, porque, né? Dá um medo, na verdade. Mas é tudo marcado, na verdade. Aí a moça me mandou... É código de barra. A fotinho com o meu nome. E aí coloca no galão de nitrogênio líquido, quando chega aqui é checado a temperatura. Isso. E pode ser transportado por longos períodos, tanto é que vem até de um país para o outro. Vem óvulo, vem embrião, vem espermatozoide. E é super deu um medinho seguro. Esse processo, assim, não vou te enganar, não. Que aí eu falei, gente, vai vir negócio lá do Rio de Janeiro, que medo. Aí veio, aí você fez análise, eu acho, né? Aí quando chega aqui, aí a gente recebe no laboratório, a gente checa se o transporte estava ok, o controle de temperatura, e eles permanecem congelados. A gente só tem um relatório do congelamento. A gente, em momento algum, descongela para saber a qualidade desses óvulos. A gente tem que acreditar na informação que vem. Então, eles vêm congelados, eles são mantidos congelados. E o descongelamento só é feito
quando vai injetar o espermatozoide para formar o embrião. Então, até então, né, era uma grande questão. E eu lembro que uma preocupação nossa era super preparar o seu endométrio, porque tinha isso. porque tinha uma questão que a gente tem que preparar o endométrio, por quê? Porque o número de óvulos, o ideal seriam 20, então eram 8. Então a gente podia ter que fazer mais de uma transferência ou não ter o número de embriões suficientes. E aí a gente ficou um processo, né, para preparar, para deixar tudo certo, até finalmente fazer a primeira transferência. Aí fica um tempo tomando remédio, tem um processinho assim. Um processinho chatinho, né? Vamos dizer assim. E eu lembro também que a gente fez um exame, aquele para aumentar ainda a probabilidade, né? Para ver a janela. Como eu não sabia o número de embriões que a gente ia ter, eu falei assim: eu normalmente faço essa propedêutica mais detalhada depois de uma falha. Mas a gente não podia perder tempo, porque como a gente tinha 8 óvulos, então eu me antecipei em alguns exames para a gente deixar tudo preparado e finalmente fazer a transferência. Eu lembro que você me falava assim, olha, tem essa opção aqui, você me dava algumas opções. Se você quiser, tem esse que normalmente eu faço, mas como, né? Eu falei, eu quero, porque como eu falei, já que eu decidi fazer, eu quero aumentar ao máximo as possibilidades de ter, né? Aí a gente fez isso atrasa um pouco mais o processo, né? Porque você faz uma preparação pro como se fosse realmente transferência embrionária. Só que aí não transfere e faz a biópsia. Então, esse teste era, só para explicar um pouquinho, então, primeiro congela os óvulos, então é feita uma estimulação ovariana. Aí, então, normalmente a mulher só tem um folículo ovariano que cresce e ovula naturalmente. Nesse processo, para a gente ter mais óvulos, então é dado o hormônio mesmo que o cérebro produz, para que os ovários produzam mais óvulos, né? Então, ao invés de ter né, no caso, foram recuperados 8 óvulos aos 37 anos. E sempre me perguntam quanto que eu vou ter? Cada ovário tem a sua capacidade. Então, muito frequentemente, a gente recomenda mais de um ciclo no caso da recuperação de 8 óvulos. A Carolina foi um super aproveitamento, ela pegou só campeão e ainda encontrou os espermatozoides campeões também. Pedigree. Todo mundo com pedigree vai dar tudo certo. E aí, quando resolve, então eles ficam todos congelados. Aí, então, nem todo folículo ovariano tem óvulo, nem todo óvulo é maduro e nem todo óvulo maduro vai virar embrião. Então, a gente coloca um espermatozoide dentro de cada óvulo, mas precisa ter uma interação entre esses dois para ver o que vai virar. Tem gente que não dá match, né? Exatamente, aí que vai virar de embrião. E quantos embriões vão ser produzidos vão ser formados a partir desses gametas. E aí, lógico, a gente vai, né, nesse processo, aí a gente pode transferir um embrião e congelar os demais. E aí, agora você conta aí essa epopeia que a gente teve também, né? Aí fizemos o processo. Tem uma outra coisa também que eu tinha dúvida, se valeria a pena fazer, porque como eu era mais velha, tinha essa coisa mesmo com 37, sempre tem aquele risco, a gente fica com medo de ter genético. Existe um teste que pode ser feito, mas que você acaba perdendo também. Porque assim, existe a possibilidade de formar o embrião, a gente deixa esse embrião em cultivo. Quando ele está no 5º dia, a gente tira de 5 células, mais ou menos, 4, 5 células desse embrião para fazer a pesquisa genética antes da transferência embrionária. Mas como você tinha 37 anos, aí a gente viu a gente tem uma tabela de risco genético. Então, qual que é a chance de ter um bebê com alteração genética com 37 anos, que não importavam os seus 44, e sim os 37. O que seria totalmente diferente a minha conduta se você tivesse acima de 40 anos. Porque aí o risco genético aumenta e muito mais aos 44. Sim. Né? Então, aí a gente optou por não fazer. Por não né? fazer, né? A gente optou por não fazer. E aí a gente fez o processo, porque aí o Leandro também tem que fazer, né, a parte do... aí teve a gente conversou, e aí ele... Deu ruim aqui. O ser humaninho trabalhando. É a perfeição da natureza. Deu um problema aqui. Aí a gente conversou, e aí o Leandro, né, também falou, se você quer muito, é uma coisa...
é a melhor coisa que tem, eu também quero que você tenha essa experiência, a gente tá super bem na relação. Enfim, falou, vamos nessa, vamos, enfim. E aí decidimos, ele né, decidiu fazer também, aí ele teve que fazer a parte dele lá, dos espertos. A parte constrangedora. Constrangedora, que ele não gostou muito, ficou um pouco traumatizado com esse exame. Mas, enfim, ele fez lá a parte dele. E aí você fez lá, viu o match, aí vieram, acho que 5 embriões bons? 5 bons? E aí no final, né? No final, então, junto ao óvulo. Essa parte que ele não gostou é o espermograma, que é a coleta dos espermatozoides através do processo de ejaculação, porque no caso não era vasectomizado, senão seria um outro processo, poderia coletar os espermatozoides diretamente do testículo, do epidídimo e também formar embrião. Então, quer dizer, se o marido for vasectomizado, isso não é motivo para desistir. Não é impeditivo. Se ele falar que não pode porque vai ser vasectomizado, não pode. Não acreditem, a gente muda. muda. Dá para tirar. Dá. Você faz um outro processo. Mas... aí pode ser feito com anestesia local ou sedação. E aí a gente faz uma punção no epidídimo, que é onde os espermatozoides estão. Então, tem a bolinha que é o testículo e tem uma barriguinha assim, ó, que é a comunicação do testículo para o epidídimo e dali que vai para a uretra. Então, quanto mais próximo, na verdade, da uretra, que o epidídimo está mais próximo, então os espermatozoides estão mais formados, eles são mais maduros. Então, esse é o primeiro processo. E a gente encontra um número muito adequado de espermatozoide pós-vasectomia. Porque, na verdade, os espermatozoides nunca deixam de ser produzidos. Eles ficam produzidos no testículo, só que aí eles vão pelo caminho, assim como da laqueadura, e tem uma ponte quebrada. Então, eles não conseguem passar. Você pega isso antes da ponte, você vai ali e recupera. Exatamente. Então, antes da ponte, a gente vai lá e recupera, porque ocorre a ejaculação normalmente, só que é o líquido seminal, né, e o líquido prostático que formam o sêmen e não tem espermatozoide. A gente precisa do espermatozoide. Então, a gente consegue recuperar, formar embrião, e aí a gente teve a formação de 5 lindos embriões. 5 embriões, bons, porque pelo que você falou foi muito bom, né? Tinha só 8 ovos, enfim, deu 5 embriões bons. E aí a gente fez o processo, né? Tudo isso, eu tô resumindo, lógico, mas tem toda uma partezinha que não adianta, você tem que ter uma rotininha de... peraí que a gente precisa fazer uma troca. Você faz uma troca de bebês. Uma troca de bebês. E aí a gente fez uma primeira, né, fertilização e não deu certo. Transferência embrionária. A transferência não deu certo, né? E você falou, não deu certo. E aí a gente ficou, poxa, né? E aí você falou, pensa se vocês querem fazer novamente, como é que vai ser. Aí a gente fica super frustrado, obviamente, né, quando não dá certo, porque a gente fica com aquele medo, né, ai, será que quero, não quero, mas depois que o negócio não dá certo também, você fica super frustrado. E aí você falou assim, olha, se você quiser, você pode implantar mais de um, né, pela sua idade, para ter mais chance. E aí a gente conversou, porque a ideia era ter um só, né, como ele já tinha 3 e tudo mais. E a gente conversou e falou, vamos então implantar 2. Aí você me falou que tinha chance, né? Acho que era 30% de chance. A chance depende da qualidade dos embriões. Então, normalmente, quando eu transfiro 2 embriões, é porque um tem uma qualidade maior e outro menor. Uhum. E aí, porque se eu tiver 2 embriões excelentes, né? Que era o caso do primeiro transferido, eu transfiro um só. Sim. Então, a maioria absoluta das transferências é de gestação única. Até com o óvulo, a partir de 37 anos, a gente pode transferir atualmente até 3. Porque é sempre a idade do óvulo. Do óvulo, E aí a gente optou por, como a gente já tinha uma transferência que não tinha tido sucesso de gravidez, e aí numa segunda eram 2 embriões, uma com a classificação maior e outra menor. Uhum. Quando a gente decide transferir 2, é para ser gestação única. É para ser gestação única. Mas vocês tiveram um super aproveitamento do processo. Sempre tem chance, né? Ela falou. Mas a nossa, sei lá, acho que a gente foi muito porque a gente pensou assim, o primeiro não vingou. Então, vamos... Porque assim, eu tive que fazer o processo mais uma vez, né? Porque bem ou mal, é um processo um pouquinho desgastante, né? Não tinha mais aquela questão de coletar óvulo, e aí então era só dar hormônio, que aí não tem nada injetável, para poder preparar o endométrio. Isso. E aí, então a gente não tem injeção, mas são 2 semanas mais ou menos de preparação, fazer controle de ultrassom. Não é nada. Exame de sangue. Não é nada assim. É menos chato do que o processo de congelamento que você tem que ficar Da coleta tomando, de óvulos. Né? Da coleta de óvulos, tem que ficar
fazendo injeção e tudo. Aí é só remédio oral, O adesivo, o gel, e depois os óvulozinhos, via vaginal. Então, assim, é chatinho, mas enfim. Só que aí eu tinha decidido já que... aí a gente pensou, como a primeira não deu certo, vamos colocar 2, que aí, de repente, um dos 2 vinga. E o Leandro, vamos. A gente falou, tem chance de ser gêmeo, mas acho que se o primeiro não der certo... o primeiro não deu certo, acho que, né? Tá bom. Aí fizemos o processo. E aí, quando veio o resultado do beta, né? Veio um resultado esquisito, porque eu olhava ali, eu também não tinha muito conhecimento. E ele meio que não se encaixava em nenhuma... Porque pelo período tinha que estar com, sei lá, 4 semanas. E eu olhava o número e era um número alto. E eu falei, tá estranho esse exame, que parece que não se encaixa em lugar nenhum dessas classificações. Aí eu te falei, aí você falou que na hora você já ia. Acho que gêmeos, né? Mas não falou nada pra eu não ter um ataque do coração. Desmaiar em casa. Porque eu tava no Rio, não sei o que. Você falou, tá bom, aí vem, quando você vier pra São Paulo, vem pra cá e a gente vê de certinho. Porque também tem que esperar um tempinho pra ver se vai fixar, né? Como é que vai evoluir a gravidez? Como é que vai evoluir a gravidez, fala que a né? gestação clínica é quando a gente não só vê o saco gestacional, o embrião, mas com batimento cardíaco. Isso, Aí eu vim, aí foi engraçado. Quer dizer, hoje é engraçado, na hora a gente ficou meio... Aí eu vim com o Leandro, né? Ele veio junto, aí você pegou e foi lá e falou assim, tá aqui, gente, aqui tem um saco gestacional. A gente, que legal, que maravilhoso, não sei o quê. Aí ela assim, no mesmo tom, aqui tem um outro, aí a gente, quê? Como assim, no mesmo ritmo, assim, aqui tem um outro também. A gente, o quê? Aí eu olhei pro Leandro assim... pálido, ele ficou com uma cara que depois eu fiquei até com vergonha. Eu falei, gente, parecia que tinha falado que a mãe dele tinha morrido. Ele ficou com uma cara, assim, zero feliz. Ele ficou com uma cara, a gente não tava esperando mesmo, de verdade. Acho que a gente foi meio ingênuo nesse sentido, mas a gente não tava esperando. Mas a chance de ter gestação única era muito maior do que gemelar. Pois é, e sei lá, na minha cabeça, como a primeira também não tinha dado certo, imaginei que fosse mais chance ainda. E aí a gente levou um pouco um susto, né? E quando saímos aqui, ficamos, gente, agora, acho que todo mundo que, quando vai ter gêmeos, fica meio desnorteado, né? Mesmo que não seja de tratamento, porque você pensa 1000 coisas, né? São 2 bebês ao mesmo tempo, como é que vai ser? Vai dar conta? Nananã. Aí aqui, revezamento. Como é que vai ser e tudo mais. E aí, aí depois a gente conta pra família, todo mundo também leva um susto, mas depois fica tudo maravilhoso. Você começa a se acostumar com a ideia, começa a pensar. E eu não sabia o sexo, né, obviamente. E também, óbvio, eu fiquei com medo por ser uma gestação gemelar e eu já ser mais velha também, né, é mais arriscado ainda, não tem jeito. Então também tinha esse medo. Mas acho que foi uma combinação de coisas, né? Porque assim, foi uma gestação super tranquila. Muito tranquila. Não tive... Mas você estava muito saudável e você é muito correta, Eu né? me cuidei muito também. Muito. Então, é impressionante. Disciplinada. Tem que ter cuidado, né? O que fala, porque você efetivamente obedece. Ela foi bem focada em tudo que você falou. Porque eu acho que eu tava com muito e ela colheu com os frutos isso. disso, porque foi extremamente tranquilo. As crianças nasceram super bem. Nasceram no prazo que a gente queria, que era 38 semanas. 38 não tive enjoo, não tive azia, não tive... Por isso que eu falo, gente, se eu conversasse comigo antes... Porque eu sempre ficava, ai meu Deus, ter uma gravidez mais velha. Mas eu acho que foi melhor do que várias pessoas que têm filhos mais novos, pelo que eu ouço falar. É maturidade. Eu acho que tanto emocional. Eu acho que isso, controle emocional. E assim, a gravidez, independente da idade, eu acho que ela tem que vir no momento certo. E é essa oportunidade que as mulheres têm com congelamento de óvulos. Exato. Porque efetivamente, né, se você não tivesse os óvulos congelados e decidisse engravidar aos 44 anos, a chance de gravidez seria extremamente baixa e a taxa de alteração genética é extremamente alta. Exato. Se a taxa de alteração genética é alta, a taxa de aborto também é muito alta. Vai para 50% a taxa de aborto. Mesmo com a reprodução assistida, a taxa de gravidez é muito baixa aos 44 anos. Mas eu acho que hoje em dia também uma coisa boa, porque mesmo na época que eu congelei, tinha 37, né? Então, sei lá, 7, 8 anos atrás,
não era tão comum, não se falava tanto. Eu acho que assim, se eu não tivesse uma amiga que tinha um cunhado que trabalhava com isso, hoje em dia isso já se fala mais, já é mais acessível, já é mais normal você pensar nisso. Você que está nesse universo. Será? Porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa espalhar mais. E muitas sim, mulheres, assim, que estão... Porque você foi muito madura aos 37 anos, sem ter desejo de ter filhos, e ter investido nesse tratamento, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Tem um investimento. Porque o ideal é fazer antes dos 35. Sim. Mas se você imaginar quantas mulheres com 32 anos estão pensando em fazer congelamento de óvulos, quase nenhuma ainda, você acha? Mas você não acha que na pandemia as pessoas, isso aumentou? Muito, né? muito. Porque eu acho que você começa tanto a pensar congelamento de óvulo quanto congelamento de embrião. De embrião também. Porque até tinha os casais, só que falou assim, a gente não quer transferir agora, então a gente vai transferir depois. Né? Aí tudo bem, mas não podia esperar a maioria absoluta das vezes por causa da reserva ovariana, né? Então, como você disse mesmo, o tempo é muito cruel, né? Com o ovário não da tem mulher, jeito, então... infelizmente. E assim, eu conheço né, outras mulheres da minha idade, amigas e tudo, que não fizeram na época e agora estão numa idade mais ou menos tipo a mim, ou não conseguem mesmo, ou não tem. Então, vai assim, pra banco de óvulos. Aí várias pessoas me falam, nossa, muito bom você ter feito isso, né? Que eu queria ter feito nessa época, eu queria ter tido essa iniciativa, essa ideia, essa não sei o quê. Claro, é uma coisa que você tem que ter condição financeira, tem que estar, né, disposto a fazer, mas se puder, assim, se você... E é claro, a sua situação, às vezes você não tá num relacionamento, não tá em vistas de estar com alguém, realmente não quer ter naquele momento, sei lá, às vezes quer investir na carreira. Eu acho que é uma coisa que vale muito a pena, porque te dá uma tranquilidade, você não fica naquela... Ai, meu Deus, porque com a mulher é muito ruim. Você fica meio com um reloginho, assim, né? Chega nos 30 e poucos anos, tem uma coisa, uma vozinha na sua cabeça, né? Tá passando tempo, tá passando tempo, tá passando tempo. E você tem tempo pra conhecer a pessoa. Você tem tempo de fazer uma coisa naturalmente. Filho, Com a gente foi tudo no tempo certo, né? A gente teve tempo de ter o relacionamento só os dois. A gente morou 2 anos juntos, mas já tava namorando há 2 anos, então não foi uma coisa que atropelou, que, tipo, acabou de conhecer a pessoa, no dia seguinte já engravida, né? Eu acho que não é legal. E deu super certo, assim, eu acho que foi bem planejado, não tivemos problemas, assim, né? Você também, toda a sua equipe, nossa, excelente, o parto foi maravilhoso, né? Deu super certo, não teve nenhum problema, enfim. Foi tudo acontecendo no momento certo. Eu falo que toda decisão tomada a partir de uma reflexão é sábia. Então você tomou uma decisão sábia, que você refletiu lá com o congelamento de óvulos, depois vocês decidiram ter filhos, por isso que tudo aconteceu nessa tranquilidade. Até a maturidade do relacionamento faz com que a gravidez seja tranquila, né? Até mesmo essa questão das náuseas. Quando existe um tumulto dentro de casa, no processo de gravidez, a intensidade de náuseas e vômitos, quando a mãe está mais insegura, é muito maior. Porque ela fica emocionalmente mais fragilizada. É claro que tem uma sensibilidade ao hormônio produzido no processo da gravidez. Mas a questão emocional influencia demais. Né? E por isso que você foi assim, super tranquila. Mas não é com todo mundo assim, né? Não é. Não, eu acho que assim, se alguém perguntar que você, né, qual dica você daria, eu acho que se cuida, assim, ao máximo, procura bons profissionais, pessoas que vão, né, te orientar bem, e se puder, eu tive acompanhamento de nutricionista, eu fiz exercício a gravidez inteira, eu fiz drenagem, então se você puder, tiver condições, o máximo que você se cuidar também, acho que faz toda a diferença, assim, tanto pra cabeça, quanto para o corpo mesmo, pra gestação em si, né, então... Então, agora a gente vê, vocês já viram um revezamento de bebês aqui. A Helena e a Estela aqui. Que estão aqui 3 meses para provar que isso aqui dá certo. Dá certo. Cadê a Maria? Traz aqui a Helena para te fazer com as duas. Olha lá. Essas 2 coisas mais lindas. Nasceram com peso super bom também, Nossa, né? Nossa, muito bom. Mas 38 semanas, excelente. Tá dormindo? Deixa eu pegar ela só pra cá. Aí, gente, a família que dobrou de tamanho. Tira uma foto. Sofia, tira uma foto. Falei pra gente estar todo mundo bonitinho assim hoje em dia. Ela tá atenta. Olha como tá durinha.
Olha só. Como é muita gente, cada um olha para um lado, né? E eu quero super agradecer vocês por ter topado. Porque a gente agradece você. A gente agradece a você, que sem você nada seria possível. Não seria possível elas estarem aqui hoje, são super saudáveis. Super recomendamos. Super recomendamos, gente. Procurem a doutora Adriana. Oh, mulher, que coisa linda. Eu acho que esse... Hoje, acho que pode pegar. Um sonho. Não? Vamos ver se pode. Eu acho que faz toda a diferença, como eu falei, porque hoje em dia que a gente tá vendo tanta coisa assim de... que a mulher fica muito vulnerável, né, nesse período todo e nesse processo. Então, você não ter profissionais que tenham esse lado humano, eu acho que isso prejudica muito. Hoje em dia a gente está vendo esses casos e acho que isso também faz toda a diferença. Ter profissionais que vejam muito a parte humana mesmo, porque a gente fica mais vulnerável, emocionalmente te afeta muito, né? Então... que é aquela frase clássica, né? Quando a gente estiver cuidando de um ser humano, para a gente ser apenas humano. Exatamente. Isso não sai. A gente até comentou isso no nosso primeiro podcast, que foi com uma psicóloga. Isso é algo muito marcante. Eu acho, e há vários profissionais super-humanos. Eu tenho uma rede de conexão que... É verdade, todos os eu tenho muito orgulho, assim, dessa família profissional que foi criada. E que bom que a gente pode acolher vocês, assim, com ciência e tecnologia, mas também com muito amor. Verdade. E participar dessa história, aí não existe. Acho que é o que faz valer a pena, né? Ver o resultado, né? A gente não teve mais contato com o seu anestesista, mas manda um abraço para ele, diz que ele é 10. Toda a equipe do parto foi muito maravilhosa. Porque eu fiquei desesperada, eu estava desesperada com a anestesia. Eu entrei chorando já na sala, aí elas assim, nossa, você já tá super emocionada com o parto. Eu falei, não, eu tô com medo. Porque eu tinha pavor da anestesia, mas ele foi, assim... 10, assim, realmente, os profissionais muito bons, todo mundo, muito bom. E no mínimo divertido. Ficava fazendo piada, distrair e tudo, e, enfim. No momento daquele, ele fazia a gente rir. Não, foi muito tranquilo, todo o processo, realmente. Parabéns para vocês, obrigada. Felicidade. Parabéns para você também, para nós, né, para todo mundo. E que essa história linda desse casal, né, dessa família, que inspire vocês a sempre lutarem pelo que vocês querem e tomar uma decisão. Aí, sabe, a decisão de ter ou não filho é muito individual. Eu também acho que nem todo mundo precisa ter filho, mas precisa ter a opção de. E aí o congelamento de óvulos traz essa possibilidade. A gente fala desse assunto e logo em breve a gente tem outras questões aí do universo da reprodução assistida nesse bate-papo do podcast. Obrigada por estarem até aqui. E compartilhem, cliquem e aí as suas dúvidas podem ser o tema do próximo podcast. Obrigada.